Olá, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Maria Siriani, eu sou fisioterapeuta, sou professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e estou aqui para conversar um pouco com vocês a respeito da avaliação no modelo biopsicossocial. Essa não é uma aula de modelo biopsicossocial, então se você está achando que vai ser um conteúdo parecido, não se engane, fique por aí que a gente vai falar de avaliação e interpretação desses dados, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, já fica aí como um dos nossos membros para poder receber as atualizações e as aulas que chegam aqui. Então vamos lá. O que eu quero falar com vocês hoje é a respeito de um artigo científico que foi publicado em 2018. Esse artigo tem uma peculiaridade. Ele não é exatamente um artigo que fala a respeito de fórmulas de tratamento, muito pelo contrário, ele é o que muitos professores na medicina chamariam de material instrucional, o que significa que é um artigo para ajudar a educação de profissionais de saúde, que pode ser utilizado em sala de aula ou mesmo você pode ler e então aprimorando a sua prática clínica. O foco desse artigo está nas habilidades clínicas, principalmente para iniciantes, mas muitos de nós não somos exatamente experts em modelo biopsicossocial. Eu vou compartilhar então com vocês os meus slides para que vocês possam então saber mais do que eu estou falando, ok? Como eu disse para vocês, esse é um artigo científico que foi publicado em 2018, desses dois pesquisadores, um deles se chama David e o outro se chama James. Esses dois pesquisadores são relativos experts na área de educação em dor e de avaliação de dor, são profissionais formados há bastante tempo, e eles resolveram, com esse artigo, trabalhar aspectos da nossa habilidade clínica com relação ao modelo biopsicossocial. Por que isso? Porque o que acontece é que a história natural das dores musculoesqueléticas mostra para nós que existe algo para além da estrutura e função do corpo humano. O que isso significa, Ana? Para quem está começando no modelo biopsico, tá? Nós não sabemos ou não sabíamos avaliar e entender completamente o que acontecia que uma pessoa tinha, por exemplo, um episódio agudo de dor lombar e ela se recuperava completamente, ou então a pessoa tinha um episódio agudo de dor lombar e evoluía para um quadro de muita dor e disfunção. Por que a gente não entendia isso bem? Porque do ponto de vista estrutural, havia reparo das estruturas, havia tempo de reparo das estruturas, solução de processo inflamatório, e essa pessoa às vezes ficava boa e às vezes não ficava boa. E isso era meio difícil para a gente entender. Isso não aconteceu só com a dor musculoesquelética, isso aconteceu com várias outras condições dolorosas e com outras doenças em outros sentidos, mas para nós na fisioterapia em especial, o que acontece é que nós temos uma orientação de raciocínio clínico que é muito baseado ainda na questão estrutural. Então, a sequência de estudo que a gente tem, de entender a biomecânica, de esperar, por exemplo, um alinhamento da coluna, que seria compatível com uma situação ígia, né, saudável e, portanto, sem dor, isso fez a gente organizar o nosso raciocínio de uma forma que, ao encontrar alterações estruturais, a gente fica mais propenso a achar que precisa corrigir essas alterações estruturais. Ou ainda, quando um paciente apresenta dor e tem alterações estruturais, a gente tem a expectativa de que é isso que está causando a dor dos nossos pacientes. Então, por exemplo, no nosso modelo mais recente de formação e talvez prioritário entre as pessoas que estão formadas na fisioterapia, quando a gente se depara com uma imagem que tem uma quantidade de desalinhamento, como essa que vocês veem nesse raio-x, não seria impróprio ou não seria inadequado se fazer, por exemplo, recomendações de orientações de postura que protegessem a mecânica dessa coluna, por acreditar que essa estrutura anatômica desviada justificaria sintomas ou justificaria uma preocupação de prevenção.
Acontece que esse raciocínio é um raciocínio pautado naquilo que a gente chama de modelo biomédico, um modelo no qual a gente entende a estrutura funcionando de um ponto de vista muito mecânico, certo? E também as relações de causa e efeito muito determinísticas. O que aconteceu é que com a evolução nós descobrimos aí, com a evolução do conhecimento, das técnicas de investigação, a gente começou a descobrir que muita gente tinha as alterações estruturais e não tinham dor ou não tinham disfunção, e mais, a gente começou a ver pessoas que tinham dor e disfunção com quase nenhuma alteração estrutural. E isso, então, exigiu que nós fizéssemos uma transição de um modelo exclusivamente biomédico para esse paradigma de saúde que é biopsicossocial. O que isso significa na prática? Significa que nós continuamos e avaliamos os aspectos mais estruturais ou biológicos, principalmente nós fisioterapeutas, porque isso está na nossa identidade profissional, certo? Fazer um exame físico faz parte do que é ser um profissional de fisioterapia, inclusive faz parte das expectativas dos nossos pacientes, mas nessa estrutura, né, de apenas pensar do jeito biomédico, a gente ficou por muitos anos focado exclusivamente na biologia ou na estrutura. Agora, o convite todo que a gente tem, quando a gente pega a literatura internacional, quando a gente vai aos congressos, quando a gente vê a evolução do conhecimento, é que a gente possa incluir no nosso trabalho os aspectos psicológicos e sociais dos nossos pacientes, tendo então uma visão mais ampla do que é saúde e do que pode estar influenciando no quadro clínico dos nossos pacientes. Como eu disse para vocês, essa não é uma aula de modelo biopsico. Eu estou só fazendo um pano de fundo para pessoas que, por exemplo, não têm muito conhecimento a respeito do que é o modelo biopsico, para a gente poder começar essa discussão da tomada de decisão clínica de um mesmo patamar, ok? E aqui eu só quero lembrar para vocês também que este modelo biopsicossocial é o que melhor atende à estrutura do que a Organização Mundial de Saúde acredita ser a forma mais adequada de pensar as condições de saúde e doença dos nossos pacientes. Que a gente pudesse entender como que o contexto, fatores ambientais e pessoais interferem na atividade, na participação dos nossos pacientes, a depender de que estrutura física eles têm para compor esse quadro de saúde dos nossos clientes ou pacientes, como vocês preferirem. De qualquer maneira, a maior parte de nós hoje está formada com um modelo de raciocínio clínico muito centrado na estrutura e na função. E tudo bem, somos profissionais de saúde que estamos direcionados para a estrutura e para a função. Só que a estrutura e a função, elas são dependentes, né, desses fatores contextuais, ambientais e pessoais, e é por isso que é tão importante a gente saber quais são as informações biopsicossociais mais importantes para entender o movimento humano, para entender a questão da função e da dor. Deste ponto de vista e deste ponto de partida é que o David e o James escreveram esse paper. Então, como eu disse para vocês, ele não é um paper de modelo biopsicossocial, ele é uma proposta de treinamento de habilidades clínicas para jovens fisioterapeutas ou para fisioterapeutas que estão sendo iniciados no modelo biopsicossocial. Por que isso é tão importante? Porque nós temos que lidar com o fato de que esse modelo é o que melhor explica as condições de saúde. Ele é não só o melhor, como também é o modelo vigente neste momento. Isso não quer dizer que ele vai ser eterno, mas é aquele que hoje está norteando toda a discussão, todo o pano de fundo de saúde. Portanto, não dá mais para ficar de fora do pensamento ou da estrutura de pensamento, de decisão clínica, de habilidade clínica pautada neste modelo que é biopsicossocial. Dito isso, isso traz para nós profissionais um encargo que é trabalhar com um volume grande de informações. E desse ponto de vista, os profissionais mais experientes, já mais adaptados à ideia do modelo biopsicossocial,
na hora que eles vão decidir os tratamentos dos seus pacientes, eles têm maneiras muito personalizadas de fazer a lógica da tomada de decisão clínica. Quando você leva isso para um novato, os novatos têm um pouco mais de dificuldade de pensar essas informações dentro da avaliação e ter uma visão global do paciente. Então, o que esse artigo propõe? Propõe que a gente tenha, inclusive, uma representação visual do que seria a experiência de dor e disfunção dos nossos pacientes. E é por isso que é tão interessante que eu queria tanto falar desse artigo nesse conteúdo de hoje. Por quê? Os autores propõem que a experiência de dor deva ser avaliada considerando 7 domínios, ok? Esses 7 domínios são o socioambiental, o cognitivo e crenças, o afetivo emocional, o nociplástico central, o nociceptivo fisiológico, o neuropático periférico e uma categoria, um domínio que eles chamam de desintegração sensório-motora. Eu vou falar de cada um deles, mas para vocês terem uma ideia, eles pegam um amplo escopo da experiência de dor, certo? Dividem essa experiência de dor em dimensões ou em tópicos que devem ser avaliados, que precisam ser avaliados, e então jogam uma luz a respeito de cada um desses domínios para que jovens novatos na fisioterapia ou iniciantes no modelo biopsico possam ter uma melhor clareza a respeito do que está se passando com o paciente e como programar o tratamento. Vou mostrar então para vocês a representação de figura que eles criam para ajudar você a se guiar no uso das informações biopsicossociais. É um gráfico de radar, alguns de vocês já devem ter visto algo parecido em algum lugar. Este gráfico de radar, ele tem raios e vocês podem ver que cada uma dessas pontas, são 7 pontas, tem o nome de uma das dimensões. Nos raios, vocês vão ver que há uma intersecção entre a linha do domínio e esse raio que dá essa classificação ordinal e categórica de níveis de comprometimento para cada um desses domínios. Nós vamos falar de tudo isso a seguir. Se você está curtindo, não deixa de colocar o seu joinha e também, se você tiver dúvidas ou quiser comentar algo, use os comentários aqui embaixo, tá bom? Vamos passar para a definição do que são cada um desses domínios. No domínio socioambiental, os autores incluem os diferentes espectros socioambientais que podem contribuir para a dor dos nossos pacientes. Então, eles falam que é um escopo amplo, são vários fatores de contexto, e eles não são muito bem definidos, porque, inclusive, dependem de questões culturais, de relações de gênero ou de expectativas que a gente tem para cada um dos gêneros dentro das nossas culturas. Por exemplo, a gente às vezes acha, né, que as mulheres têm um perfil mais cuidador, e isso pode sobrecarregar uma mulher que é uma cuidadora e fazer parte muito forte da experiência dolorosa daquilo que ela está vivendo. Ou então, a gente está falando de questões relativas a trabalho. Então, empresas que têm políticas de promoção ou de valorização, de ganho de dinheiro, quando o funcionário trabalha mais e tem muita produtividade, e isso faz com que as pessoas, por exemplo, ignorem períodos de pausa, férias. Então, esses fatores são fatores que podem estar relacionados aí com questões de trabalho, questões de relações pessoais, como as relações de família, ou a sensação de suporte social, seja de família, seja de cuidador, ou ainda as sensações de demanda psicológica e física relacionada ao trabalho, e também o suporte social dentro do próprio trabalho. Todas essas coisas, né, são estressores de contexto que estão consideradas dentro da dimensão socioambiental. Na dimensão emocional afetiva, a gente vai ter as condições clínicas de saúde mental. Então, aqui são as psicopatologias diagnosticáveis, que tem a ver, por exemplo, com
diagnósticos de ansiedade, de depressão ou outros transtornos de humor e personalidade, desde que elas tenham uma possibilidade diagnóstica. E isso foi dito desta forma para definir esse domínio, para diferenciá-lo do domínio de cognição e crenças, ou cognitivo e crenças. Porque aqui nesse domínio vão entrar aspectos de comportamento, de entendimento da situação de dor que não tem diagnóstico, ou que eles até são precursores de psicopatologias, mas eles não são por si um diagnóstico, eles são achados dentro de um contexto psicológico e comportamental. Aqui a gente vai ter quem? Catastrofização da dor, medo da dor relacionado ao movimento, hipervigilância, as questões de baixa autoeficácia, as questões de baixa expectativa com o tratamento. Então, dentro desse domínio, a gente tem essa coisa que é um traço de personalidade ou um pensamento que a gente diz impreciso ou irracional, e irracional aqui se entende como algo que tem uma baixa justificativa de fatos, né? Na hora que você vai no fato mesmo, aquilo não é bem assim, os exageros, né? As situações de hipervigilância, por exemplo, ou de uma magnificação do processo de dor. Todas essas coisas, elas estão comprovadamente relacionadas à experiência de dores piores, né? Mas elas não têm um diagnóstico. E uma coisa interessante para se dizer é que, enquanto a dimensão de afetivo, emocional, ela tem esse aspecto de vir com o diagnóstico de outro colega, essa dimensão de cognição e crenças são condições que nós, como fisioterapeutas, podemos identificar, porque estão relacionadas a um sintoma ou algo que se percebe, mas não é necessariamente o diagnóstico de saúde mental. Aí nós temos 3 domínios que são relacionados à característica da dor. E eu quero fazer uma ressalva aqui, que quando esse artigo foi publicado, nós não tínhamos nem a nova definição de dor da IASP, a atual, agora do começo do meio de 2020 para o final de 2020, e também não tínhamos a publicação definitiva da descrição dos mecanismos de dor, certo? Então, eu quero só que vocês percebam que os termos que eu usei são exatamente os termos do artigo, mas é possível identificar cada um dos 3 mecanismos que a IASP acabou depois publicando as definições. Um deles é o nociceptivo, ou seja, são pacientes cuja característica da dor ela é produzida principalmente por aferências nociceptivas que vêm da periferia em direção ao sistema nervoso central. Elas normalmente estão em níveis de percepção como uma ameaça, porque elas são estímulos nos nossos receptores em alta intensidade, em alta magnitude. Portanto, ao invés de estimular os receptores próprios, mecânicos, térmicos ou químicos, ela está estimulando nossos receptores, e isso, então, informa o sistema nervoso central de alguma percepção de ameaça com relação ao organismo. Então, nesse caso, as aferências elas se iniciam em receptores na periferia e vão em direção ao sistema nervoso central, indicando alguma potencial ameaça para o corpo. Na dor nociplástica, ou na dimensão nociplástica central desse modelo de radar, a gente vai ter, então, pacientes cuja dor ela está atribuída a uma facilitação de potenciais de ação, seja por amplificação, ou por falta de modulação, ou por falta de inibição. E essas informações nociceptivas, elas tanto podem estar partindo da periferia, como podem ter sido geradas dentro do próprio sistema nervoso central. Aqui a gente está falando de um processamento inadequado de informações que podem compor percepção de ameaça. Então, a definição mais atual mesmo de mecanismo nociplástico de dor. E, por fim, aquela que é mais simples de todas as dores para fazer diagnósticos, né, é aquela que são as dores de origem neuropática, definida, então, como uma geração de potencial nociceptivo que está acontecendo dentro do tecido nervoso. E, nesse caso, está bem indicado a questão de ser periférica, ou seja, de estar se tratando aí de nervos inferiores.
Dessa forma, então, a gente tem 3 dimensões que classificam o mecanismo de dor, que é algo que a gente vem conversando bastante aqui no FIS em Ortopedia, como uma parte relativamente importante das nossas avaliações, para poder, através do mecanismo de dor, inclusive tomar as decisões de que tipo de intervenção esse paciente vai receber. E essa é uma categoria que aparece nesse artigo. Em alguns lugares, vocês podem encontrar a desintegração sensório-motora entendida como parte da condição de nociplastia, mas eu acho interessante a gente pensar, por exemplo, num caso como é um ombro hemiplégico doloroso, em que você tem nitidamente perda de percepção, de propriocepção na região, e ela não é algo que está acontecendo como uma dor neuropática, porque o problema está no sistema nervoso central, existe um componente músculo-esquelético, que é uma luxação do ombro. Então, vejam, essa categoria ela tem aparecido muito na literatura, colada nas dores de mecanismo nociplástico, mas ela é muito interessante a gente separá-la, porque vai ter intervenções específicas. Então, nesse paper, eles definem essa desintegração sensório-motora como uma discordância entre o self-percebido e o self-real, e o exemplo que eles dão, que eu acho que é a forma mais fácil de explicar o que é essa dimensão, é que é um problema de interocepção, principalmente um problema relativo à propriocepção. E aí o exemplo que eles dão é alguém que está com a cabeça numa determinada posição e relata estar com a cabeça em outra posição. Aqui dentro de desintegração sensório-motora, você pode encontrar também, por exemplo, a questão de percepções distorcidas, né? O membro que parece que está inchado, a perda da sensação do membro, então não sabe muito bem identificar posições. Outra coisa que pode acontecer é testes de reconhecimento de lateralidade darem alterados para esses pacientes que têm essa característica de desintegração sensório-motora. Bem, definido os 7 domínios desse radar, o que eu quero dizer para vocês? O que é e o que não é o radar. Isso é muito importante para nós. Então, vamos lá. O que é o radar? O radar proposto nesse artigo é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho para facilitar que iniciantes no modelo biopsico consigam visualizar as informações que eles têm do quadro clínico para tomar decisões mais direcionadas para os dados de avaliação. Então, ele é uma tentativa de se implantar uma avaliação multidimensional, personalizada, abrangente e factível, que significa que é prática, que pode ser realizada. Ela é multidimensional porque tem 7 domínios de atenção. Ela é personalizada, o que significa que cada paciente tem o seu próprio radar, ok? Ela é abrangente, 7 domínios, e ela é factível, ou seja, nós vamos usar elementos de prática e de cotidianos para nós na avaliação. Ela ajuda a identificar múltiplos aspectos contribuintes para a experiência de dor. Como vocês viram, 7 diferentes domínios de avaliação. Ela promove orientações para tomar decisões de intervenção diretamente relacionadas aos achados clínicos, e aí eu vou mostrar para vocês 2 casos clínicos que são do próprio artigo, e ela reduz a sensação de sobrecarga que muitos dos iniciantes no modelo biopsico têm. Então, não é incomum, quando eu termino de falar a respeito do modelo de avaliação do ARCO, né, do meu ambulatório de reabilitação do complexo do ombro, não é incomum que as pessoas me digam assim, nossa, Ana, mas como é que eu lido com tudo isso aqui? Como é que eu decido agora o tratamento diante de todas essas informações? Então, o gráfico de radar vem para ajudar você a lidar melhor com esse volume de informações, tá bem? Bem, o radar, ele não é população específica. Ou seja, no começo eu falei de dor lombar, eu dei vários exemplos, mas o radar não foi feito só para dores musculoesqueléticas ou só para um tipo de população ou de condição clínica. Você pode usar ele na clínica com os seus estudantes, ou você pode usar na sua prática clínica com todos os seus pacientes. Ele, inclusive,
não é um modelo só para dores crônicas, e eu vou mostrar um exemplo de caso clínico, que a dor é de predomínio nociceptivo mais aguda. Ele não exclui o fato de você ter que investigar e ter que estar atento às bandeiras, principalmente as bandeiras vermelhas ou aqueles sinais de risco físico do paciente. Então, se você não está se lembrando do sistema de bandeiras ou se você não sabe o que é, eu recomendo que você assista uma aula que está no portal Fizinho Ortopedia dos sistemas de bandeiras, que vai falar a respeito de investigação de risco físico, de risco psicossocial para pacientes na sua prática clínica. Então, é importante que a gente entenda quando precisa pedir uma atenção de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, de alguém que vai nos ajudar aí a atender melhor o paciente. Então, não exclui você fazer a triagem das bandeiras, ok? Esse gráfico de radar também não pressupõe um algoritmo ou sequência de passos, ou seja, ele não é um modelo se isso, faça aquilo. Os algoritmos têm isso, né? Tem lá uma entrada de informação, e aí se aquela informação é sim, você faz uma coisa, se é não, você faz outra coisa. Isso não é o gráfico de radar. O gráfico de radar, para iniciantes no modelo biopsico, ele serve como uma representação pictórica da experiência de dor e vai te nortear na decisão de tratamento. Mas a sequência, tudo isso é feito de acordo com a sua prática clínica, com aquilo que você acredita que precisa para avaliar o seu paciente. Ele também não é um critério diagnóstico ou determinação de subgrupos, e isso é muito importante de ser dito. Por quê? Porque as pessoas vão se perguntar assim, Ana, se 2 fisioterapeutas avaliarem a mesma pessoa usando esse esquema de radar, eles vão chegar às mesmas características? E aí eu digo para vocês, olha, isso é uma preocupação quando a gente está falando de diagnóstico. O gráfico de radar não dá diagnóstico, ele organiza os dados da sua avaliação. Quem vai fazer o diagnóstico cinético terapêutico é você, ou o diagnóstico médico veio do médico, e o gráfico não tem essa pretensão. Tanto que não há estudos de confiabilidade, de repetibilidade, não é para isso que serve o gráfico. Esse gráfico de radar serve para ajudar você na sua prática clínica e para ajudar você a lidar com esse volume de informação, de forma que você consegue coordenar os achados do exame com a sua intervenção. Outra coisa que o gráfico definitivamente não é uma simplificação da abordagem dentro de modelos biopsicossociais e centrados no paciente. O que eu vou falar daqui para frente tem a ver com como obter as informações para construir o gráfico. Mas veja, nada disso elimina a necessidade de uma comunicação empática, ativa, direcionada para o paciente, um modelo de atenção centrado no paciente. O gráfico de radar não vai eliminar a necessidade de fazer um modelo de atenção centrado no paciente, técnicas de comunicação, técnicas de empatia. Não se trata de simplificar o processo de avaliação, mas sim de simplificar a organização de dados para a tomada de decisão. Então, aqui, mais uma vez, o gráfico de radar com os 7 domínios definidos, e aqui vocês estão vendo o sistema de classificação ordinal categórico que esse gráfico tem. E aqui eu quero mostrar para vocês, nesse momento, antes de falar de como a gente monta isso daqui, 2 casos clínicos que estão no artigo. Esse aqui é o caso clínico 2 do artigo, e eu quero que vocês vejam que a pessoa que avaliou esse paciente, ela achou que aquilo que ela leu ou viu do caso clínico mostrava para ela que existia um componente de mecanismo de dor nociceptivo periférico importante, certo? Existia algum fator socioambiental e o resto está bastante próximo aqui do muito baixo, ou seja, não existiam cognições ou crenças muito distorcidas, não existia problemas aí de afetividade, diagnósticos de saúde mental, não existia traços de nociplastia ou de neuropatia, e, portanto,
aqui a tomada de decisão vai ser uma tomada de decisão que vai, por exemplo, se vai ter prescrição de exercícios, é possível que a pessoa faça uma prescrição contingenciada por sintoma. Por quê? Porque existe aí algo na periferia que está justificando essa nocicepção e que pode, por exemplo, necessitar de uma atenção mais local. Por exemplo, esse gráfico pode ser de um paciente com capsulite adesiva, numa fase bem aguda. Então, tem todo um componente local, nociceptivo, importante, e pode, nesse momento, a pessoa não estar passando por nenhum dos outros aspectos do gráfico de radar. Agora, o caso 1 desse artigo é um caso bem diferente. O que vocês estão vendo? A pessoa que avaliou esse paciente, quando foi montar o gráfico de radar, entendeu que existia um componente importante de crenças ou de cognições que não se justificam, entendimentos da experiência de dor que não são justificáveis ou racionais exatamente. Existia alguma condição clínica, emocional, afetiva, algum diagnóstico, ou pelo menos um traço relativamente mais forte de ansiedade ou depressão. Existia também características de ampliação ou falta de inibição das informações nociceptivas, e aqui vocês estão vendo algum traço de dor neuropática ou de mecanismo neuropático de dor, tá? Com alguma desintegração sensório-motora e com algum aspecto socioambiental. Então, vejam, a prescrição de exercícios, a necessidade de uma educação em dor, a necessidade de conversar com o paciente para entender por que ele tem, crenças errôneas a respeito do que está acontecendo com ele, os exercícios direcionados a produzir plasticidade do sistema nervoso central. Aqui não vai mais contingenciar por sintoma, não faz sentido, porque provavelmente a nocicepção, a ampliação dessa nocicepção não está vindo da periferia, não há o que se poupar exatamente nos tecidos, mas há que se criar plasticidade ou ativar mecanismos de modulação descendente, por exemplo, com um exercício aeróbico mais geral, do que exatamente lá na região e fazer um exercício exatamente sobre a articulação ou região dolorosa. Então, vejam que esses gráficos ajudam a gente a entender melhor como decidir o tratamento desse paciente. E é lógico que neste momento você está arrancando seus cabelos para saber como é que é feita as decisões de muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. Bem, como é feito o raio da classificação? Ou a classificação dos raios. Nós temos aqui os domínios, certo? E aqui a chave de classificação. Como eu disse para vocês, muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. Os autores decidiram que a melhor maneira de fazer essa classificação seria aumentar a precisão da informação, reunindo mais informações. Então, eles criam uma grande tabela com 5 entradas de informação e para cada uma das dimensões, o que deve ser observado para que você julgue se é muito baixo, baixo, moderado ou muito alto. Então, conforme você for agregando achados, quanto mais achados você tem dentro daquela categoria, mais você vem puxando a sua bolinha, de sua marcação naquele raio para fora, mais do raio para fora vai ficando, ou seja, vai de menos sintoma para mais sintoma ou para mais achado. Isso é chamado de triangulação. Então, para você determinar, triangulação é muito usado, por exemplo, para posição de avião, para posição de barcos. Quanto maior o número de informações de posição a gente tem daquele objeto, mais precisa é a definição do local onde ele está. E aqui os autores fazem uma analogia. Então, quanto mais informações você tem batendo com aquela dimensão, mais para fora do gráfico você vem vindo, ou seja, maior é a contribuição que aquela dimensão tem para a experiência de dor. Espero ter sido clara. Vou mostrar para vocês, essa tabela não cabe num único slide, então eu vou ter que voltar algumas vezes, mas aqui está a tabela traduzida desse artigo com os locais da onde vocês tirariam as informações para poder compor essa classificação ordinal e categórica.
Então, vejam, os domínios de avaliação que eles propõem são 5. História, narrativa do paciente, história da queixa, a narrativa geral do paciente, avaliações padronizadas, como questionários, avaliações clínicas de sinais, então a outra é mais de autorrelato, essa é mais de achado de exame físico e outras observações. Então, dessas 5, vocês vão ver que para todas as categorias existem elementos que podem ser identificados. Mais uma vez, tanto faz se vem da história, tá? Da história da queixa, dos sinais e de outras observações. Você tem 3 informações. Então, essas 3 informações, elas vão te colocando mais para fora do radar. Ah, não, agora, quando eu estou olhando o paciente, por exemplo, na desintegração sensório-motora, aparece só assim uma informaçãozinha, do tipo, ele descreve a região do corpo como se tivesse desconectada, inchada, estranha, uma percepção estranha da região. Isso é só uma informação. Então, provavelmente, na hora de pingar lá a sua bolinha no gráfico de radar no eixo da desintegração, você vai ficar no muito baixo, porque você tem uma única fonte de informação. Então, quanto mais fontes de informação, mais você vai pingando para fora no gráfico de radar. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, um dos exemplos, depois vocês podem pausar esse vídeo, fazer print desse slide. Aqui tem, por exemplo, para as entradas nociceptivas, ou para características que são próprias de um predomínio de dor nociceptiva nos nossos pacientes. Na queixa, a história da queixa, o tempo de queixa, a intensidade de dor tem uma proporcionalidade. Se é mais velha a lesão, a dor já está indo embora, o problema já está se resolvendo, já está indo embora a dor. Se é mais aguda, a intensidade é mais alta. Na narrativa do paciente, a queixa de dor é bem localizada. Então, é bem compatível com aquele local da onde ele está se queixando. Ao contrário, por exemplo, do que seria a dor nociplástica, né? No mecanismo prioritário ou predominante de dores nociplásticas, a gente tem, por exemplo, uma dor que está mais espalhada, uma dor que não tem necessariamente uma relação com a área da queixa exclusivamente, ou que não tem relação com o trajeto nervoso. Então, essas características que estão sendo avaliadas nesse momento. Na avaliação de autorrelato, a gente tem respostas, por exemplo, que não suportam outros drives na estrutura, ou ainda, aqui na época não foi mencionado, mas aqui vocês podem fazer o questionário CSI, e aí se ele tem lá vários sinais de... Ah, tá aqui, perdão, no nosso plástico, o CSI, tá vendo? Se ele tem várias informações no CSI, uma pontuação alta de CSI, mostrando que ele tem vários... hipersensibilidade a várias aferências, isso aqui é mais nociplástico, mas aqui não. Aqui esse paciente, por exemplo, não é um enxaquecoso, não está sentindo nada de diferente. As respostas de testes que você vai fazer com o movimento, elas são bem características daquela dor localizada. Então, é um pós-imobilização. Mexeu o cotovelo, dói o cotovelo, era o cotovelo que estava fraturado, é o cotovelo que está com as estruturas alteradas, é o cotovelo que precisa de alongamento, são os tendões que passam pelo cotovelo que precisam de alongar, a musculatura próxima do cotovelo que precisa ser fortalecida. Então, tudo é mais compatível com a história e com a queixa. E aqui do outro gráfico, a gente tem, por exemplo, na avaliação de sinais, o comportamento é previsível, há testes de movimento. Então, como eu disse, um cotovelo pós-imobilização, você vai tentar mobilizar, a pessoa sente incômodo. É previsível isso, é próprio da situação. E nas outras observações, o que eu acho muito interessante da gente dizer, né? Pacientes que têm dor de predomínio nociceptivo normalmente respondem bem a fármaco. Então, toma um remédio que é anti-inflamatório, o problema era inflamatório, diminui a dor, diminui a disfunção relativa àquela percepção de dor. Então, vejam, para cada uma você vai encontrar as informações que vão te ajudar a compor. Eu vou puxar mais uma, vou falar aqui da cognição e das crenças. Então, por exemplo, no histórico da queixa, não existe um padrão muito bem definido. Tanto faz aqui, para as queixas, tanto faz se a dor é traumática,
se ela é crônica ou se é aguda, o paciente tem uma percepção disfuncional do que está acontecendo com ele. Na narrativa, esse paciente, por exemplo, tem crenças de que dor é igual a lesão. Então, se ele mexer e doer, ele está machucando, não pode mexer, não pode fazer movimento. E outra coisa que pode aparecer são aqueles pacientes que, se você disser para ele, bem, se eu melhorar o senhor hoje, né, o senhor está com dor 7, se eu conseguir fazer essa dor chegar a 5 ou a 4, o quanto o senhor acha que isso vai ser bom e aceitável como resultado de tratamento? E ele só acredita que a única forma dele ficar bom de novo é se ele tiver zerado de dor, certo? Então, são coisas que o paciente te fala e que te indica que existe uma cognição ou uma crença que está mal adaptada. Quando a gente fala de questionários ou de avaliações padronizadas, o que a gente percebe é que esse paciente pode ter catastrofização, cinesiofobia, pode ter uma baixa autoeficácia. Quando a gente usa os questionários para os fatores psicossociais, aqueles que estão padronizados, que estão disponíveis para a gente, essas pontuações indicam mais comprometimento. E veja, aqui a gente não está falando de pontos. Ah, né, quantos pontos para colocar como muito alto? Não tem isso. O muito alto é quando você vai encontrando vários desses elementos no paciente, tá? Lembra, ter só o questionário pode não ser tão importante, aí é você também que vai fazer essa decisão. Por exemplo, pode ser que o seu paciente não verbalize que ele tem medo do movimento, mas ele tem comportamento compatível com isso e ele tem um tampa alto. Bem, aí você vai decidir aonde do seu gráfico de radar você vai colocar, inclusive em proporção com o resto das coisas que você avaliou. Então, vejam, não tenham a expectativa de que o gráfico de radar cria um diagnóstico com um subgrupo, não se trata disso, e cada radar é de um jeito, por isso também que a gente não testa confiabilidade ou repetição, tá? E ainda nas crenças mal adaptativas ou cognições, quando você faz a avaliação física desse paciente, a gente percebe comportamentos exagerados, fuga, retirada, evitação, a pessoa não deixa você fazer o teste, não é que ela tem dor para fazer o teste, ela não deixa fazer o teste. Ou então você vê reações autonômicas de ansiedade, como sudorese, a respiração ofegante. Às vezes são espasmos próximos da região, espasmos muito protetores, né? O bracing, quando é caso de coluna. Então, você vê essas respostas exageradas nas avaliações físicas desses pacientes. E ainda, aqui nas outras observações, que eu achei muito interessante eles ressaltarem, esses são aqueles pacientes que preferem técnicas mais passivas de tratamento. Eles não gostam da ideia de terem que se exercitar. Então, se você propuser ventosa, massagem, terapia manual de todas as formas, ele sempre vai achar mais interessante. Mas essa não é a melhor maneira de tratar esse paciente. Bem, nós estamos chegando a quase 1 hora de aula. Como vocês podem ver, para cada uma das 7 dimensões tem aqui descrito certinho o que cada uma das entradas de informação você vai encontrar. E aí, de novo, não existe uma fórmula para você pingar do mais por menos. Você vai ver que quanto mais achados você tiver, mais sentido faz ir colocando seus pontinhos mais para fora do radar. Então, quanto mais achados clínicos, mais para fora você vai com esse radar, certo? Você vai pontuar lá fora. E por isso, ou o gráfico fica bem pertinho, ou ele fica aberto. E isso significa o quê? Significa que é preciso dar atenção ou programar a intervenção para você, por exemplo, no inglês o verbo é adereçar, né? Mas é para você direcionar, perdão, o tratamento, por exemplo, para crenças, para aspectos de plasticidade do sistema nervoso central ou para aspectos nociceptivos. E aqui cada paciente terá um gráfico. Então, de novo, o gráfico de radar, nessa proposta do James e do David, é que seja altamente personalizado, cada paciente vai ter o seu. Não há a menor pretensão de ser diagnóstico, de ter cutoffs. É você que, diante da avaliação do seu paciente, vai, então, fazer essa determinação, vai descobrir aonde é que você deve pontuar. A ideia dos autores é que quanto mais
informações você tem dessas 5 diferentes entradas, mais para fora do radar você deveria pontuar esse domínio da experiência de dor. E aqui eu me despeço, eu encerro, espero que tenha sido útil a informação, espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo na sua prática clínica, que te ajude a melhorar a sua tomada de decisão clínica dentro desse amplo escopo que é o modelo biopsicossocial.